Olá, amigo inscrito do canal. Estamos aqui com uma notícia muito importante para você que é do concurso Banco Brasil, principalmente da vaga, né, ou seja, do concurso de cotas. Aí o que eu trago para vocês aqui é que, assim, foi suscitada uma dúvida aí por alguns inscritos do canal quanto à questão da chamada, né, de cotistas no Banco do Brasil. Lembram que em 2021 o banco tem utilizado esse entendimento, a Sesgran Rio, tá? Novamente, tá? Cotas é sempre um assunto polêmico, tá? Então muitas pessoas aí não entendem como que é feito o critério, tem concursos que é de um jeito, tem outros concursos que é de outro jeito, mas basicamente vou colocar como a Sesgran Rio fez em 2021, então ela desconsidera quem está dentro das vagas de ampla, e ela não considera como cotista e tira eles da contagem e aí chama mais pessoas para a segunda fase em cotas, tá? Desconsiderando os que têm nota de ampla dentro das vagas. Quem está no cadastro reserva Sesgran Rio tem o entendimento de que eles, sim, que eles contam como cotistas, que eles não entram aí na ampla, basicamente, mas eles não contam como cotistas, tá? Então, ela entende que o melhor seria quem está no cadastro reserva contar como cotista, e daí, então, eles continuam fazendo parte da lista de cotas, o que não acontece com as vagas diretas. Então, esse é o ponto inicial que eu quero trazer para vocês. Lembrando que aqui a chamada é para você que ficou entre 671, porque foram só 670 cotistas que foram chamados, até o número 772. E eu vou falar aqui por que eu entendo que até o 772 teria aí um entendimento que aconteceu na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal, que foi acionado o Ministério Público Federal, que entrou com uma ação judicial onde foi determinado pelo juiz que fossem aí mais cotistas colocados no concurso, né, para outra fase, em razão de que haveria uma preterição no sentido do que se entende pela lei de cotas, o entendimento do STF, é que em todas as fases você tem que assegurar os 20%, em todas as fases, tá? E também que você não pode contar os cotistas que conseguiram ir para a próxima fase com a nota de ampla. Exemplo da Polícia Rodoviária Federal. Olha o que aconteceu na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal. Quem passou eram 4.500 vagas na ampla, 1.500 vagas diretas, 4.500 no total. Então, quem passou dentro das 1.500 vagas diretas, a banca fez a mesma coisa que aqui que a Sesgran Rio fez, era a Sebrasp. Ela chamou mais candidatos cotistas, porque ela entendeu que apenas das vagas. E os outros 4.500 que tiveram a discursiva corrigida, ou seja, eram 4.500 passavam para outra fase, a discursiva corrigida, ela não tirou da contagem de cotistas, a mesma forma como a Sesgran Rio está fazendo aqui no concurso do Banco do Brasil. E lá, então, os candidatos aprovados em cotas que se sentiram preteridos por não ter sido descontados aqueles que estavam classificados na ampla, mesmo que fora das vagas diretas, acionaram o Ministério Público Federal e lá o Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo para que fosse incluído aí mais 841 candidatos na outra fase do concurso com a correção da discursiva. Veja que o que eu trago para vocês é informações, tá? Para vocês analisarem. Então tem um grupo formado aqui no WhatsApp daqueles cotistas que estariam aí entre 671 a 772 para buscarem aí unidos, talvez conseguirem irem para a próxima fase, se o Ministério Público, ou se o que eles decidirem aí, tiver o entendimento de que poderia ser incluído esses candidatos na próxima fase, tendo em vista que, como eu disse, né, o STF tem o entendimento de que não poderia contar os cotistas, mesmo que não estivessem nas vagas diretas, que é exatamente o que acontece aqui na Sesgran Rio. Os cotistas que estão no cadastro reserva, apesar de eles estarem no cadastro reserva, não quer dizer que eles vão entrar pela ampla, mas quer dizer que você não consideraria eles, né, como dentro do cadastro reserva das cotas, em razão de que eles atingiram a possibilidade de estar no cadastro reserva da ampla.
Tá? Por mais que seja benéfico ele estar nas cotas, ele vai ser chamado pelas cotas, mas na contagem para a próxima fase, eles não poderiam contar. E aí faria com que nós tivéssemos aí, então, um número maior de candidatos cotistas chamados no Banco do Brasil. Então, isso eu faço a título de informação. Então a gente já teve uma decisão aí favorável em concursos policiais, como eu disse, PF, PRF e alguns outros concursos também. Tá? Tem pessoas que entram com ação individual, né? Aí tem que ver com o advogado, bem certinho, o que ele entende, e para usar a lei, para tentar individualmente, né, que seja possível ali para a próxima fase com esse entendimento aí, que até o Ministério Público Federal também entendeu que há uma preterição, né, nesse sentido. Tá? Não, como eu digo assim, tem muita gente, depende do concurso. Tá? TJ São Paulo, por exemplo, é um dos casos, se você pegar o TJ São Paulo, que ele não faz igual a Cisgran Rio. Por exemplo, são 2.000 vagas, 400 diretas e as outras 500 diretas e 1.500 não diretas, não interessa. Todos os cotistas que estão nas vagas diretas e no cadastro reserva, todos eles não são considerados para a listagem de cotas, eles chamam mais. Né? Não quer dizer que essas pessoas vão furar a fila nem nada, não, elas vão ficar lá atrás. Apenas eles vão para a próxima fase, né, para a digitação lá, como tem acontecido. Então aqui na Cisgran Rio, como é apenas um cadastro reserva, então eu acredito que seria um entendimento que talvez poderia formar o cadastro reserva de cotas aí com mais pessoas do que apenas esses 670. E na tela para vocês, olha só, né, tá aí o cálculo de que, novamente, isso aqui é informação que foi passado numa planilha, tá? Numa planilha lá que tem o resultado, foi passado para mim, eu verificando, eu não sei se isso aqui está extremamente oficial, né? Está exata, mas foi alguém que repassou, então, extraoficialmente nós teríamos aqui, dentre os 1.621 que estão indo diretamente para as vagas da Ampla, nós teríamos 80 cotistas dentro dessas vagas diretas. Ou seja, ao meu ver, pelo que a Cisgran Rio faz, dos 600 mais 80 que estão dentro, teria que chamar 680. Isso eu não entendi porque ela chamou apenas 670. Então, aí, a grosso modo, já estariam faltando 10 cotistas a mais para entrar no concurso. Porque se 80 tiveram nota de vaga direta da Ampla, até pelo próprio entendimento da Cisgran Rio, chegaria aos 680. O que não aconteceu aqui, chegou até os 670, que foi o último cotista. O 671, pelo que eu entendi, ficou fora. Continuando a análise, olha lá. Nós tivemos 2.603 candidatos considerados aprovados no cadastro reserva da ampla concorrência. Então, 2.603 candidatos entrando pela ampla concorrência. Dentro desses 2.603, nós temos 172 cotistas. E aí que eu digo para você, se esses 172 cotistas que fazem parte do cadastro reserva entrassem no cadastro reserva da ampla, eles não seriam considerados, por exemplo, cotistas, e aí nós teríamos que chamar mais 172 cotistas para o cadastro reserva da ampla, o que chegaria até o número 772, ou seja, 102 cotistas a mais do que a banca Cisgran Rio chamou. Mas, novamente, eu digo que esse é um assunto bem polêmico, né? Depende de concurso, interpretação de banca, né? Algumas bancas interpretam assim, algumas bancas interpretam só as vagas diretas e algumas bancas interpretam que nada, não chama nenhum cotista a mais, tá certo? Mas o que eu trago para vocês, todos que participaram do concurso, é informação, tá? Eu tento sempre cobrir e trazer as informações. Eu acompanho o concurso há 2 anos, então eu já vi isso aí, aconteceu, foi entrado com ação, o Ministério Público Federal foi determinado a correção de mais 841 discursivas, tá? Eu sei que teve mais gente que foi, aí tanto na Polícia Federal quanto na PRF, só não sei como que tá o pé disso, olha, já faz 1 ano e pouco, não sei como que aconteceu a correção, como que foi para as outras fases, o que que deu, até porque lá a gente sabe que nós temos um número limitado de vagas, tá? Então talvez não chamou realmente as pessoas que passaram porque ficaram lá atrás. Diferentemente do que o Banco do Brasil, onde a gente sabe que tem uma grande chance de chamar todo o cadastro reserva, até porque vai haver desistência e nós não teremos mais cadastro reserva, porque pelo que diz, é só até o limite do cadastro reserva. Não pode chamar mais o cadastro reserva. Então a gente traz essa informação, né? Essa utilidade pública aí para vocês que possam verificar aí essa questão, né? Como eu disse, se não quer gastar aí, quem fez a questão de cotas aí tá nessa posição, que pode ser que o Ministério Público Federal entenda
que vocês teriam o direito de ir para um cadastro reserva se não contasse os cotistas que estão no cadastro reserva da Ampla, então pode fazer uma manifestação lá, verificar com o Ministério Público, e daí eles vão analisar e vão ver se entram aí, né, e se entende que vocês estão sendo preteridos ou não. Né? Então o Ministério Público Federal é isso, ele acompanha a legalidade, né, de um concurso. Então por isso que às vezes ele intervém, como interviu na PF e na PRF, ok? Então é um canal informativo, eu sei que para alguns aqui acham injusto essa questão dos cotistas não contar, que chama mais cota, e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Eu tenho muitos amigos que consideram injusto também. Eu não posso dizer assim, considero 100% justo, né? Também, assim, eu dou minha opinião. Eu acho que nós teríamos que garantir no mínimo 20%, só que não se trata a questão de meu pensamento se é justo ou não. Se trata do entendimento legal da lei, né? E se a lei, se o STF determina que nem mesmo no cadastro reserva, ou se nem mesmo não nas vagas diretas não deve contar em cotas, então se a lei determina isso, deve ser respeitado. Né? Então a questão de se é justo ou não é um outro assunto para um outro vídeo aqui que eu já fiz aí com alguns inscritos que eu já coloquei aqui nos comentários. Mas então, gente, aqui a gente termina mais um vídeo aqui do Banco Brasil, tá? Que eu faço aqui a pedido dos inscritos aí de cotas que se sentiram preterido aí dessa posição para trás, para inclusive agregar aí o pessoal. E mais uma vez, isso aqui não prejudica ninguém, tá? A meu ver, não prejudica ninguém, porque somente coloca pessoas aí que, se conseguirem, vão entrar no final das vagas, né, no final do cadastro de cotas, e que podem vir a ser chamados se o banco achar necessário. Né? Lembrando que se o banco achar que não é necessário, todas essas vagas aí se perdem, né, porque é só ter o cadastro reserva. Então tem tudo isso, tá bom? Grande abraço. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.